Olá, queridos amigos ouvintes, é um prazer estar com vocês, com o nosso programa aqui mais uma vez, o Saúde Financeira. Também muito bom estar com você, internauta, que nos acompanha aí pela internet, falando de investimentos, falando de planejamento financeiro, falando de mente próspera, falando de prosperidade, equilíbrio de vida, qualidade de vida. Não é isso? Tudo bom, Rosana Freitas? Tudo ótimo, Plínio. Tudo beleza? Estamos mais uma vez aqui, ao vivo, falando sobre investimentos. E a gente vai também, como é de praxe aqui nesse horário, né? Esse é o horário que a gente abre para o ouvinte. Daqui a pouquinho a gente vai abrir e falar ao vivo com algumas pessoas, respondendo dúvidas. Mas agora a gente vai começar o nosso programa discutindo, né, dados econômicos para acompanhar boas tomadas de decisões em investimentos. Quais são os dados que podem ajudar as pessoas a tomar boas decisões nos investimentos, Rosana? Então vamos lá. Eu começo dizendo o seguinte, né, Plínio? Um dos grandes desafios para as pessoas na estrutura das finanças pessoais é o investimento financeiro. Então, além de você ter que entender um pouco das características desses produtos de investimentos, é preciso entender o que impacta positivamente e negativamente nesses investimentos. E aí a gente entra em alguns conhecimentos básicos, alguns conhecimentos fundamentais. Então, por exemplo, inflação, taxa de juros, se eu olho a taxa de juros básica da economia, se eu olho a taxa DI, que taxa é essa? O que eu tenho que olhar no cenário econômico, como ele está se comportando? E mais do que nunca, isso tem que fazer parte da vida de pessoas que tenham comportamentos prósperos, né? Por quê? A economia é muito dinâmica, a gente tem mudanças todos os dias, acontecimentos novos, políticos, econômicos, sociais, que acabam impactando na estrutura de enriquecimento de cada um de nós. Então, por isso que a gente trouxe esse tema hoje, para desmistificar, para tornar um pouco mais simples alguns desses entendimentos. Vamos lá. Vamos discutir um pouquinho, então, sobre índice de inflação. O que é isso? Então, por incrível que pareça, né? Apesar da gente falar muito sobre índice de inflação, muita gente não sabe o que é. Então, a gente começa definindo. O índice de inflação é o aumento generalizado dos preços dos bens e serviços. Então, eu estou falando tanto do aumento em uma conta de energia elétrica, como um aumento de um saco de feijão. Tá? Então, é bem amplo esse entendimento em termos de aumento generalizado dos preços. Inclusive, nós estamos passando por um processo de uma taxa elevada de inflação, né? Que a gente vem aí tendo na estrutura brasileira. E o que acontece nos nossos investimentos, Plínio? Quando a inflação aumenta, a rentabilidade real dos meus investimentos fica menor. Por quê? Porque o meu dinheiro, na verdade, ao longo do tempo, ele tem que acompanhar esse aumento dos preços. Por isso que a gente fala muito que a caderneta de poupança não é um bom investimento para multiplicação. Porque com a rentabilidade que a caderneta de poupança tem hoje, a gente não tem aí um acompanhamento adequado da inflação brasileira. Então, significa que você guarda o seu dinheiro, você junta o seu dinheiro, mas você não consegue fazer um processo de rentabilidade efetiva, né? Então, isso tem bastante impacto na estrutura dos investimentos. Ou seja, colocar dinheiro hoje, por exemplo, até na caderneta de poupança, é quase que a mesma coisa que botar debaixo do colchão há um tempo atrás. Exatamente. E aí, assim, a caderneta de poupança é aquilo que a gente fala mais, é o que aparece mais na mídia, mas o que eu chamo a atenção para os nossos ouvintes, né? As pessoas que de fato estão buscando aí uma forma melhor e diferente em lidar com o próprio dinheiro. Muitos dos outros investimentos também não acompanham a inflação. A gente falou aqui a semana passada das previdências, né? Boa parte das previdências não tem acompanhado a inflação no período. E, Rosana, então espera aí, eu estou poupando dinheiro, fazendo um plano previdenciário para renda futura, mas o meu dinheiro não está se rentabilizando de modo a
agregar esse aumento generalizado dos preços. Então, querido, querida, isso significa que a sua rentabilidade não está sendo boa e você precisa aí olhar, acompanhar mais o seu investimento. Então, acompanhar a inflação do seu país é importantíssimo para a estrutura de enriquecimento e ajuda você a pegar o seu extrato dos seus investimentos e verificar se o seu investimento tem uma rentabilidade que está repondo a inflação, o aumento generalizado dos preços ou não. Se não estiver, provavelmente é o momento de você realizar uma manutenção, ou seja, você buscar investimentos que de fato reponham a inflação. Sair de um lugar para o outro Isso. com seus investimentos, né? E a taxa CDI? Então, a taxa CDI é tão interessante porque, assim, boa parte de nós faz investimentos através de instituições financeiras bancárias. Então, CDB. a taxa... Isso, CDB, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, fundos de investimentos referenciados DI. E o que acontece? Essa sigla nada mais é do que uma taxa de juro que é formada através de empréstimos diários entre as instituições financeiras bancárias brasileiras. Ah, então existe uma referência de uma taxa que vai remunerar o meu investimento? Sim. E se você não souber que taxa é essa, que sentido faz para você alguém falar assim, Plínio, você vai fazer um CDB aqui comigo hoje e eu vou te remunerar para 90 dias em 80% da taxa DI. Você ficou sem entender nada. Ah, peraí, 80% do DI, mas o que é o DI? Mas que número que tem esse DI? Então, para quem quiser acompanhar a taxa DI, acesse o site www.cetip.com.br e lá você tem diariamente, já na página principal do site, a taxa DI. Aí sim você tem base para fazer as contas e avaliar se de fato aquele é um investimento melhor para você nesse momento. Ou você com o conhecimento de que, peraí, alguém está dizendo que vai me remunerar um percentual de uma taxa chamada DI. Ei, pessoa, qual que é o valor, qual que é o percentual dessa taxa DI? Explica para mim. Quando você começa a se apoderar desse entendimento, quando você tem o conhecimento, você começa a questionar. E aí quem está do outro lado vai te explicar o que é aquilo, vai fazer simulações para que você de fato escolha melhor o seu investimento. Então, quando eu faço investimentos em bancos, principalmente, CDB, LCI, Fundo Referenciado DI, a minha remuneração está atrelada à taxa DI. E normalmente ela é dada em percentual do DI. Então, se eu não souber que valor tem essa taxa... Como saber escolher? Eu não sei nada. Tá jogando no escuro, né? Exatamente. Então, e a maioria das pessoas joga no escuro. Imagina, não sabe. E às vezes assim, DI... Se tem um nominho assim diferente... Deve ser melhor que poupança, né? Olha só que bonito. DI. CDB. RDB. LCI. E sempre vem junto com algum acompanhamento sofisticado. RBR, dizer que é bom na corrida, RBR, né? CDB Scrabble X Safira. Aí você fala, nossa, Safira é incrível, né? Então isso deve ser excelente. Olha, às vezes você está fazendo um investimento como esse e esse percentual do DI é tão irrisório que é como se você estivesse fazendo um investimento em caderneta de poupança. Então é bom saber, você já deu a dica. E a gente tem a projeção da taxa de juros também, que é importante falar um pouco sobre isso, né, Rosana? É importantíssimo, Selic? Né? Investidor que é investidor tem a taxa Selic na cabeceira da cama, né? Então você tem lá como se fosse um caderno de anotações, você tem ali o valor da taxa Selic do país, que é a taxa de juro básica da economia do Brasil, e você sabe quanto que é. A cada 45 dias a gente tem o Comitê de Política Monetária que se reúne e traz aí a definição da taxa de juro básica da economia. Hoje, ela está em 11% ao ano, é uma taxa meta, e quando essa taxa é definida, Plínio,
Tudo se movimenta no mercado financeiro. Tanto para os investimentos, como para o mercado de crédito. Então, olha só, nós temos uma das maiores taxas, a maior taxa de juro real do mundo. Nesse momento, né? Nesse momento. Isso significa que temos a maior taxa de cheque especial, a maior taxa de crédito rotativo do cartão de crédito, do consignado, mas também temos taxas diferenciadas nos investimentos de renda fixa. E é isso que a gente chama a atenção dos nossos ouvintes, dos nossos alunos do curso Saúde Financeira. Quem tem essa informação e que tem os comportamentos prósperos, tem uma visão de investidor, ele sabe manejar, utilizar essas informações. Então, ele vai em busca de investimentos em renda fixa para poder ter aí o seu capital rentabilizado de maneira melhor, mais eficiente. A gente tem alguém na linha aí, Pedro, é isso? Tá, então daqui a pouco, se alguém quiser ligar aqui pra gente, é só ligar no 3016-1764, 3016-1765, pra gente conversar sobre investimento. Já tem alguma pessoa? Já tinha, então a intuição estava certa. Alô? Oi, quem tudo fala? Bom, Plínio? Oi. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. A poupança, ao longo prazo, ela não seria mais garantida? Porque esses investimentos, eles têm altos e baixos. Como é que eu posso dizer? Juros, né? Mais ou menos isso. Eu não sei me explicar muito bem, mas tá certo isso? Qual o seu nome? O meu nome é Vera, Plínio. Obrigadão pela sua participação, Vera. A gente vai responder no ar. Tá bom? Um beijo. Tchau, Olha tchau. que pergunta bacana da Vera, né? Então, ela usou um termo assim. No longo prazo, ao longo do tempo, a caderneta de poupança não é mais garantida, porque esses outros investimentos têm essa questão da economia, taxa que sobe, taxa que cai. Vera, é aí que a gente acaba se enganando muitas vezes e utilizando de maneira inadequada o processo de multiplicação que o sistema financeiro nos oferece. Não existe investimento seguro, não existe investimento garantido. O que a gente tem na caderneta de poupança, como uma característica da renda fixa, é um investimento que tem prazo de vencimento. Na caderneta de poupança a gente tem a data de aniversário e nos outros investimentos a gente tem data de vencimento. Mas todos eles são impactados pela taxa de juro. Vamos dar um exemplo rápido da caderneta de poupança. Se você não souber qual que é a taxa de juro básica da economia brasileira, Selic, quando ela estiver abaixo de 8,5% ao ano, você não vai saber que a rentabilidade da poupança não é fixa. Ela é de 70% da taxa Selic. Existem duas regras para a caderneta de poupança. Então, não tem investimento seguro, não tem investimento garantido. O que tem é o conhecimento, o entendimento desses mecanismos de taxas, e aí, se eu tenho uma expectativa de alta, eu busco investimentos pós-fixados em renda fixa. Se tenho uma expectativa de baixa da taxa de juros, eu busco investimentos pré-fixados. A gente tem mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? É Roseli? Roseli, bem-vindo à Saúde. Obrigada, Plínio. Prazer falar com vocês. Prazer. Qual a tua pergunta? Olha, eu tenho... eu estou me sentindo humilhada, porque ultimamente vocês estão falando de caderneta de poupança e vocês estão até falando por pança. Então, o meu dinheiro, todas as minhas reservas, tá na caderneta de poupança. E são 40 mil reais. E eu ouço o programa de vocês, mas ainda eu tenho essa barreira de que eu não entendo nada disso. E eu não sei por onde começar, e eu vou admitir, eu mandei o meu filho fazer o curso de vocês, ele faz economia. Ele gostou muito, ele adorou a Rosana, ele gostou de vocês, aprendeu muito, mas ele está muito ocupado com a tese dele, e eu estou sozinha, e o tempo está passando. Eu não sei se agora, nesses 2 minutos que eu tenho, é possível. Eu estou aprendendo bastante, eu estou me acostumando com os termos, porque tamanha a minha ignorância mesmo, né? E o que eu queria saber da Rosana, de vocês, é o meu primeiro passo, e o meu segundo passo, e o meu terceiro passo. E aí eu vou entrar na internet, e eu vou me educar, e eu vou aprender, sei lá.
Tá bom, Eu é tenho isso? 40 mil reais. Tá bom, Roseli, obrigado. Você quer perguntar qual é o objetivo desse investimento? Não precisa. Roseli, obrigado, viu? Um beijo para você. Obrigada a vocês. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olha que participação bacana também, né? Ela tem um valor, ela começa já a entender que ela está numa situação desconfortável, porque ela já tem algum entendimento que tem estruturas diferenciadas, mais sofisticadas para esse capital dela, mas eu me sinto na ignorância no sentido de não ter o conhecimento. Então ela nos pediu 3 passos. O primeiro, conhecimento, né? É preciso buscar o conhecimento. Você vai encontrar isso em portais de internet, em livros, vai. Mas normalmente isso vem aí misturado com alguns conflitos de interesse, com algum conhecimento por trás, principalmente político, econômico, social, que você também vai precisar buscar. Então, para adquirir esse conhecimento, e aí eu vou falar de boca cheia, assim, né? Vou me arriscar. Vem fazer o curso Saúde Financeira. Você tem capital para investir no estudo e no conhecimento para que você consiga levar isso adiante, né? Esse teu capital, esse teu investimento de forma mais eficiente. Segundo ponto. Por que buscar conhecimento com uma estrutura comportamental, que é o grande diferencial do curso? E aqui eu não estou fazendo venda, é que eu acredito mesmo que isso vai fazer muita diferença para você. Porque você vai começar a entender que esse desafio que você tem não é um desafio que tem que te gerar desconforto, culpa. Isso é de milhares de brasileiros, principalmente por uma cultura que a gente tem de que ninguém está interessado em ensinar pra gente isso, viu? Isso aí já é para todos os ouvintes. Não é o interesse da estrutura nos ensinar a lidar melhor com o nosso capital, tá? Por N questões, que um dia a gente fala sobre isso. E o terceiro ponto é objetivo. Você precisa de um objetivo para esse capital, ou objetivos. E aí, a partir desses objetivos, é que você consegue escolher os investimentos adequados. É de curto, médio ou longo prazo? Qual que é a minha tolerância à volatilidade para esses prazos? Tolerância ao sobe e desce. Ao sobe e desce. Como é que seria eu perder por um momento algo nesse investimento, mas com a expectativa de ter um ganho maior lá em determinado tempo? Porque renda variável. Se caiu, não é que você perdeu dinheiro. Houve uma desvalorização e está lá temporária. Se você não vender, está lá. Quando voltar a valorizar, você pode não só recuperar, como se você aporta quando está baixo, você potencializa para retirar quando estiver alto. Mas será que você tem um perfil para aguentar isso? E tempo, né, Rosana? Para quando que é? Quando você quer tirar esse dinheiro? Para quê? Até pegando um gancho disso que ela colocou e a pergunta dela, que foi excelente, não existe fórmula de bolo. Né? E o que eu e você, Plínio, com certeza, toda a equipe do Saúde Financeira, nós temos acompanhado há muito tempo as pessoas querendo usar uma fórmula de bolo para metas, para estilo de vida, para padrão de vida diferentes. Não dá. É a mesma coisa que a pessoa achar que vem para um processo de coaching pessoal, né, quando ela vem, achando que ela não precisa falar muito, que ela vai entrar numa máquina que vai sair, não. É igual a máquina da novela, né? A máquina da felicidade. A máquina da felicidade não, ela vai entrar, ela vai precisar responder um monte de coisa. Vai haver uma investigação sobre onde ela está, onde ela quer chegar, a estrutura do problema, desde quando que isso vem, como a mente dela processa e pensa cada coisa, para se saber qual ferramenta usar e como para trazer o melhor resultado para o cliente. Em processos de mudança breve, de coaching, de PNL, são das frentes de atuação da APSE. Na questão financeira, a mesma coisa. É preciso uma investigação mais profunda dos desejos, das necessidades e da pessoa, como quem é essa pessoa, para poder analisar quais melhores ferramentas utilizar para o alcance do objetivo dela. Exatamente, porque inclusive a gente pode ferramentas financeiras. A gente pode chegar a uma conclusão, ou ela, no caso dela, após compreender tudo isso, se apoderar desses novos conhecimentos, de que esse valor, na verdade, é uma estrutura de reserva financeira que ela tem. E que, na verdade, deve ficar em caderneta de poupança. Então, a preocupação não é mais esse valor. Na verdade, a preocupação é a seguinte: não tenho
ainda o meu processo de multiplicação sendo feito. Se isso é só para reserva para Exato. acidentes, para qualquer coisa que aconteça, tudo bem, fica na poupança. Exatamente. Se bem que é uma reserva bem gordinha essa, né? É. Provavelmente já dá para ir uma parte aí para os investimentos. Já dá para fazer um bom trabalho aí, né? E se a gente pensar o seguinte, né, Rosana, essa questão de, poxa vida, são 40 mil, no caso. Às vezes a gente tem depoimentos de pessoas que ligam falando, pô, tem 100 mil, Pô, se você investe, por exemplo, né, 2% disso aqui num curso de desenvolvimento para valer, pessoal, 2%. Só o que ela perde num ano investindo em caderneta de poupança, né, já é isso ou mais que 2%. Na verdade, nós temos estudos sobre isso, né, na indústria financeira, de qual é o meu custo, qual é a minha perda em não conhecer e usar de maneira eficiente as estruturas financeiras. E assim, Plínio, por que eu sempre me coloco dessa forma? Que assim, gente, eu acredito no projeto de saúde financeira, visto a camisa de fato, mas por quê? Porque ele tem a estrutura comportamental acoplada. Né? Isso faz toda a diferença, porque a parte técnica financeira, vários cursos passam, mas por que as pessoas não vão além? Por que elas não conseguem ir além disso? Porque eu preciso me trabalhar, eu preciso me olhar como alguém que vai pensar no futuro. Às vezes eu nunca fiz projetos de longo prazo. E de repente foi desenhado um plano de investimento que eu tenho que pensar para 10, 15, 20 anos. Né? Então, vem para o saúde financeira. Eu acho assim, que um paradigma muito grande é essa ideia de que é algo muito complexo, portanto não é para mim. Isso. É um conhecimento especializado, complexíssimo, e não é para mim. Gente, olha, muita gente que investe muito bem, que está aí ganhando muito dinheiro, não é profissional do mercado financeiro, tá? Não é, Rosana? Muita gente não é, sabe? O pessoal pelo mercado financeiro está buscando ganhar dinheiro, ajudando as outras pessoas a investirem, tá bom? Esses são profissionais disso. E tem pessoas que não, que estão operando o seu próprio dinheiro com competência, tá? Fazendo o seu patrimônio, gerando dinheiro com isso. Alguns profissionais do mercado financeiro conseguem, sim, porque têm conhecimento, mas muitos também se sabotam. Muitos sabem como fazer e não fazem direito, e se sabotam e metem os pés pelas mãos quando não podia. Por quê? Porque ser humano, a gente tem uma estrutura emocional, comportamental. Então, você ouvinte, além de ter essa estrutura que às vezes te sabota, né? Ou seja, às vezes você tem aí um padrão de comprar demais, ou de gastar tudo, ou de desconforto com a possibilidade de ir para um outro patamar, ou com uma sensação de que é muito pesado, muito difícil e tal. Além de você ter esses padrões aí, que a gente tem, de uma cultura brasileira que não valoriza investimentos e dinheiro, você tem também essa questão do desconhecimento, do analfabetismo financeiro. A gente não teve aí uma base de alfabetização financeira nas escolas, então você é um adulto, tá por você nessa, né? E aí vem esse sentimento de inferioridade. Nossa, eu sou um zero à esquerda nisso aí, nunca vou aprender algo muito complexo, muito difícil. Não é. Né? Você é um zero à esquerda porque nunca fez atividade física. Você vai para uma academia, você vai começar, vai ser desafiante, mas, sabe, passando a fase inicial, você se engata num processo e aí vem prazer, não tem mais dor, não tem mais dificuldade, tanto já é um processo mais de engajamento. Na área financeira é a mesma coisa, é um começo. Você vem para um curso de saúde financeira, uma linguagem simples, acessível para todo mundo, para grandes impactos em resultados nas suas finanças, na sua prosperidade. Então, acontece agora, em maio, data do Dia das Mães. Ô, Roseli, você é mãe. Você liga lá para Saúde Financeira. Saúde Financeira acontece no final de semana seguinte ao Dia das Mães. Esse mês tem desconto especial para mães, hein? Ainda mais que seu filho já fez o saúde, você liga lá e fala, quero participar da promoção do Dia das Mães. Então, você liga e se inscreve agora para o dia 17 e 18 de maio, final de semana posterior aos Dias das Mães. Então, telefone 2361-5000, 0 operadora 11... 2361-5000, para você que é mãe ou para você que quer levar a sua mãe, tá? E já mexer com toda a estrutura familiar, que você mexe na base ali, quando a cabeça dela muda, o poder de influência dela é grande. Tudo começa a mudar muito mais fortemente. E você ligando agora, durante o programa, até meia hora após o programa, você tem desconto especial para essa turma também. Liga lá, 0 operadora 11 2361-5000 e o site www.cursosaudefinanceira.com.br. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Obrigado a Vera, a Roseli pela participação. Obrigado, Rosana. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.